Pega a palavra do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Glória a Deus. Aí tá bom. Fundinho. À medida que você já for abrindo aí, já fica de pé em reverência à palavra de Deus. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Vou te esperar. Como diz o meu amigo pastor Paulo Gomes, que em breve vai estar aqui. Ele diz assim: vou te esperar. No dia do arrebatamento, nós vamos todos juntos em nome de Jesus. Amém? Então agora já deu tempo aí. Lucas, capítulo 18, versículo 27. A palavra do Senhor, que é rema, diz assim: Jesus respondeu. Vamos em uma só voz? Vamos declarar isso no 3. 1, 2, 3 e... O que é impossível para os homens é possível para Deus. No 3 você repete sozinho. 1, 2, 3 e... Eu vou te dar uma moral, porque às vezes a tradução da Bíblia está diferente. Pode se acertar no seu lugar. A voz hoje está que tá, né? Estou parecendo a voz aqui. Tem um locutor ali na João César, que o cara é chato, a voz dele, a gente não dá nem para entender. Não sei se já viu ele. O cara tem um moicano assim, ó. Nossa. A voz está mais ou menos assim. A palavra do Senhor em Lucas 18, 27 diz assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E eu entro nesta mensagem relembrando um hino que marcou a minha geração. Ela marcou a minha geração porque eu acho que o Zé Marco Adriano conseguiu mais ou menos expressar o que é Deus. E a música diz assim: ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce o desfiadeiro, sem levar nem arranhão, toca no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Esse é o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, meu irmão. Olha, muitas pessoas podem dizer: é impossível você chegar onde você vai chegar. Olha, eu estou dizendo, para o Deus que você serve, não há nada impossível para esse Deus. Pode se sentar no seu lugar. Então, essa música, ela fala mais ou menos o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é tão grande que a Bíblia diz que um pé dele está na terra, o outro pé está lá no meio do oceano. Mas ele é tão pequeno que ele está dentro do meu coração e dentro do seu coração. Você está entendendo o tamanho do teu Deus, meu irmão? E hoje à tarde eu estudando, eu pensando, falando o que eu vou pregar, o que eu vou falar. E eu falei, eu vou falar de Deus. Vou falar de Deus. Comecei a pesquisar, a olhar, lembrei dessa música. E quando eu estava estudando, Deus falou comigo assim: você está estudando o tamanho do seu Deus.
E eu quero, e olha, foi forte demais. Ele falou assim: você se lembra da passagem que eu digo, que eu te fiz a imagem e semelhança? Eu acho que você não está entendendo. Deus, Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Então quer dizer que não há impossível para você, meu irmão. Não há impossível para você. Não há impossível. Onde você está, não há impossível para você. Olha, as pessoas podem dizer o que for para você, mas não há impossível para você. Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Ele te fez a semelhança, Ele fez a imagem e semelhança dEle. Então chega de limitar a sua vida. Chega de colocar um fim para a sua história. Chega de dizer que você não consegue. Chega de dizer que você é um fracassado, que você não vai permanecer até o fim. Porque o Deus que te fez, Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Ele não é Deus para que minta. Ele não é Deus para que desista. Ele não é Deus que começa uma obra e não termina. Ele termina a obra que Ele começa. Ele te fez sem limites. Fala com a pessoa que está ao teu lado: você é sem limites, meu irmão. Não tem limites para você, meu irmão. Fala com ela: você é um fora de série, você é um violento. Não há impossível para você, meu irmão. Na presença de Deus, na presença de Deus, todos os seus sonhos são realizados. Na presença de Deus, a sua família vai ser salva, tu e a tua casa. Na presença de Deus, não há nada que você peça para Ele e Ele não vai te responder. Olha, não é impossível para você quando você está na presença dEle. Não há nada impossível. Hoje você pode chegar para mim e falar assim: pastor, você está falando que não há impossível, mas eu estou no fundo do poço. E é bom demais a gente estar no fundo do poço. Sabe por quê? Porque é o lugar que você tem que olhar é só para Ele. A única coisa que você pode fazer lá no fundo do poço é olhar para a luz que vem do alto, a luz Jesus. Porque para Deus não há nada impossível. E eu estou dizendo porque para você não há nada impossível, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Chega de se limitar. Chega de se limitar lá no seu trabalho. Você que começou lá, eu fico olhando as histórias, porque a Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz lá nos Salmos: no suor do teu trabalho comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Eu olho a vida, por exemplo, de um Silvio Santos. Silvio Santos é judeu, e judeu não desiste nunca, viu? Sabia? Eu fico olhando a vida daquele homem que já vendeu canetas, né? Canetas no metrô. Na realidade, ele tinha que atravessar de balsa. Se eu não estou enganado, eu vi a biografia dele. Ele tinha que atravessar todos os dias de balsa para vender as canetas dele. E ele reparou que naquela balsa tinha uma caixinha de som que passava sons, e passava músicas e músicas e músicas. E ele teve uma ideia. Ele disse assim: eu vou procurar o dono e vou fazer o seguinte: eu vou pôr propaganda nessa caixa de som. Olha a ideia que o cara tem. Ele não se limitou, ele não parou. Se fosse um cara normal, ele fala: eu vou continuar vendendo as minhas canetinhas, tá dando para salvar o mês, tá dando para fazer isso e aquilo. Meu irmão, você nasceu para ser ilimitado. Não tem limite na sua vida. Olha, o Silvio Santos teve aquela ideia, começou a aparecer patrocínio, começou a aparecer aquele negócio todo, e começou a render para ele. E olha onde que ele está. Sabe por quê? Porque no suor do teu trabalho comerás, felicerás e tudo te irá bem. Na Bíblia diz assim: se o crente suar, diz isso? Não. Deus não limitou. Deus disse: se você for trabalhador, você vai comer. Aleluia. No suor do teu trabalho você comerás, feliz serás.
Se você começou como carregador de caixa, uma hora você vai chegar lá em cima, meu irmão. Mas se você querer, se você quiser, você tem que colocar no seu coração: eu creio no Deus do impossível. Ele me fez a imagem e semelhança dele, e não há impossível para mim. Sabe o que é? Você tem que ir lá na sala do seu chefe para falar algo com ele, assentar na mesa dele e falar assim: chefe, um dia eu vou estar sentado aqui junto com o Senhor. Você tem que ser um cara violento, você tem que ser uma mulher e um homem fora de série. Você não tem limites para a sua vida, meu irmão. Você crê no Deus do impossível, que faz o impossível e que faz você fazer coisas impossíveis. Quando eu tinha 12 anos de idade, fui batizado. Eu era um João Ninguém, que comecei a tentar sair fora da obra, não dos caminhos de Deus. Eu tentei, porque no começo da igreja eram tantas lutas que eu falava: eu não quero isso nem a pau, estou saindo fora. Procurei um trabalho e fui uma escola de informática, onde Lucas me deu uma vaga de trabalho. Sabe o que você não encaixar naquele lugar? E Deus fala comigo: o seu lugar é ali. E seu lugar é ali. E isso era recepcionista, eu era recepcionista lá na porta. E olha, aonde eu cheguei, para eu estar com esse microfone na minha mão aqui, não é porque eu sou filho de pastor, não. Porque tem muito filho de pastor que está colado nas drogas. Tem muito filho de pastor que está viciado, que está na cachaça, que está na prostituição. Então eu não estou com esse microfone aqui porque eu sou filho de pastor, não, que eu tive méritos, não. Eu estou com esse microfone aqui porque eu creio, sempre criei num Deus que ia me colocar em lugares altos. Não há limite para vocês, não há limite. Eu era recepcionista e eu fiz parte de toda a liderança dessa igreja. Tudo que você falar, eu só não fui diaconisa porque precisava ser casado, como até hoje precisa. Então, não há limites para você, meu irmão. Não há limites para você. Cheguei no ITQ a primeira vez e eu sempre fui sincero, sempre disse isso aqui: nunca fui de estudar, não gostava de estudar. Na escola piorou, passava de ano porque Deus tinha misericórdia. Sempre disse isso aqui. E eu comecei a ITQ. Na primeira aula eu sentei na frente, eu, minha irmã, minha esposa, hoje minha esposa, na época namorada, e o Érico, meu primo. E no primeiro dia de aula tinha uma lá que era, e até hoje ela é, hoje nós somos amigos. Inclusive vou trazer ela aqui um dia. O pastor Ricardo conhece a peça. Ela virou para mim, para Flávia, e falou assim, ela não chamou no canto, né? Ela falou para todo mundo ouvir, uma classe que tinha umas 45 pessoas. Falou assim: vocês dois aí, vocês estão achando que vocês são filhos da pastora Elza e do pastor Francisco, eu vou passar vocês? Vocês estão lascados comigo. Falei: agora lascou mesmo. Nem pastor você. Agora arrebentou comigo. Falei: gente, não fiz nada com essa mulher, o que essa mulher está caçando? Quantas pessoas que eu falei que começou a classe? Sabe quantas pessoas se formaram na classe? 6. O pastor Ricardo sabe disso, que é quase todas as turmas, é isso aí. A sua foi 3, né? Dá o primeiro semestre, a metade sai, não aguenta. Dá o primeiro ano, mais um bocado sai. Dá o segundo ano, aí, meu amigo, aí quebra, aí esprega. E só vai perseverando até o fim.
aquele que almeja mesmo. E eu vou te falar, eu nunca tive uma nota ruim no ITQ. Eu nunca tive uma nota ruim no ITQ. Falar que era fácil não era não. Mas eu sempre na minha mente eu falava, não é impossível para mim, não é impossível. Nós temos às vezes, nós sempre tomamos um choque na nossa vida, como eu estou te dando um choque hoje. Um choque de realidade. Eu estou falando, não é impossível para você. Muitas pessoas vão sair daqui da mesma forma, mas tem pessoas que vão sair daqui tomando uma decisão na vida delas. Eu tomei bomba da sexta para a sétima. Tomei bomba, voltei para casa. Vou contar minha triste história aqui, senão vocês vão rir até amanhã. Quando foi no outro ano, aí eu fiz a sexta, sétima, da sétima para a oitava, tomei outra bomba. Aí nisso eu já estava em outra escola, cheguei em casa. Eu vou ter que contar, na primeira bomba, eu vim a pé pensando o que eu ia falar para minha mãe, para o meu pai. Lá em casa era grade, não é igual hoje. Pulei a grade, pulei minha janela, deitei para a coberta e fiquei pensando que ia durar o resto da vida ali debaixo da coberta. Aí minha mãe bateu na porta: "Ei, Luiz, pode me contar que deve ter notícia mal." Aí eu já saí e falei: "Mãe, também bom, papapá." Mas xingou, mas gritou, meu pai. No outro ano eu estava a mesma coisa. Da sétima para a oitava, eu tomei bomba, voltei para casa, já era mais menos pouco, né? Cheguei em casa e falei: "Ô mãe, tomei bomba." Aí ela sentou comigo e falou umas palavras, sabe aquelas palavras bonitas, sábias. Em nenhum momento ela aumentou a voz, mas aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo, mas de um jeito. E meu pai fala, meu pai é um negócio da roça. Eu não tive estudo que você está tendo, nossa, papapá. Aquilo acabou comigo. E depois daquilo, primeiro, segundo, terceiro ano, segundo grau, eu nem recuperação eu tomava. Passei direto. Na nossa vida é a mesma coisa, nós precisamos ter um choque de realidade. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Eu estou falando para você, não há impossível para você. E quando você sair por aquela porta, você tem que falar: não há impossível para mim. Olha, eu quero aumento de salário, não há impossível para mim. Eu vou lutar para ter isso. Eu quero chegar onde meu patrão chegou. E não há impossível para você. Não há impossível. Nós cremos num Deus que não há impossível para Ele. Ele diz: aquilo que é impossível para os homens é possível para mim. Ele quis deixar uma palavra de esperança para mim e para você, dizendo: "Oh meu filho, presta atenção. Olha, é eu que estou contigo. Não há nada impossível para você. Não há nada que eu não possa fazer na tua vida. Não há nada. E não há nada impossível para Deus." Ô Graça, vem cá contar seu testemunho novamente. Mas corre aqui, né? Não prega igual a irmã de semana passada, não. A pastora. Boa noite, irmãos. Põe som aí, filho. Eu tenho um testemunho maravilhoso para contar. Foi na sexta-feira que o pastor Ricardo foi queimar os pedidos, né? Que a gente escreveu. E eu estava aqui e o Vinícius nem estava, era a pastora que estava. Não precisava ter falado disso. É verdade. Aí a pastora, o Ricardo saiu para queimar no monte e a gente já ia tomar a dose mais forte. A pastora mandou que aguardasse um pouquinho até o Ricardo fazer a oração. Nesse meio tempo, eu tinha uma dor no estômago, eu já vinha lutando com ela mais ou menos uns 2 anos. E é de família. Porque meu pai tinha úlcera, minha avó deu câncer de esôfago,
Meus irmãos têm bactéria, Thalita deu gastrite. E eu comecei a repreender aquilo. Eu falei com Deus que eu não aceitava mesmo, porque eu não estava trabalhando e eu não tinha convênio médico. E eu comecei a repreender. Eu falei, não aceito não. Aí eu nem vim da igreja, a Thalita me chamou, falei, eu vou então. E foi esse dia que o Senhor marcou o meu milagre. Aí eu cheguei e quando a pastora, né, o Ricardo queimou, a pastora pediu para a gente esperar um pouquinho, depois tomar, eu tomei aquela dose mais forte, falei com Deus, Deus, esse é o remédio que eu vou tomar, porque o Senhor cura sem remédio nenhum, essa dose aqui eu vou tomar, e em nome de Jesus eu já estou profetizando a minha cura, para a glória de Deus. Eu nunca mais tive nada. Hoje foram 3 semanas que eu não sinto mais nada. E para testificar para os irmãos que como Deus me curou, são coisas que eu gosto de comer. Uma delas é pimenta. Eu até contei com a pastora Elza. A pastora Elza, eu não tomei o caldo da pimenta. Eu comi a pimenta para testificar a cura que o Senhor fez. Comeu pimenta quente e não teve nada mais? Farinha. Para quem sabe, né, que o problema de estômago, farinha é fatal. É. Farinha, pimenta, café, certo. Para a glória de Deus. Eu estou comendo tudo, mais nada. Glória a Deus, hein? É o Deus do impossível, meu irmão. Vai tentar conversar depois, né? Tem alguém que tem testemunha que dá dose mais forte? Tem alguém? Tem mais alguém? Tem testemunho da sexta-feira forte que quer contar hoje? Tem alguém? Não? Então tá. Quero chamar o diaconato aqui.